Aprenda e faça a diferença praticando. A criação do homem e a atuação da Trindade. A criação do homem, conforme descrita no livro de Gênesis, é um dos momentos mais profundos e reveladores da atuação da Trindade divina. Quando lemos atentamente as passagens, percebemos que a criação do ser humano foi um ato conjunto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Neste estudo, vamos aprofundar o entendimento desta verdade espiritual e como ela se relaciona com a nossa realidade como filhos de Deus em Cristo Jesus. 1. A Trindade em Gênesis. A palavra, ou o Verbo, o Pai e o Espírito Santo. Gênesis 1, verso 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O uso da expressão façamos no plural é a primeira evidência clara da pluralidade na unidade de Deus, ou seja, a Trindade. Deus não está falando com os anjos, pois os anjos não criam. Aqui, Deus está se dirigindo ao seu próprio conselho interno, o Pai, o Filho, o Verbo ou a Palavra, e o Espírito Santo. O Filho como Palavra. Em João 1, verso 1 ao 3, lemos que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. A expressão disse Deus indica a atuação da Palavra, o Verbo, o Deus Filho. Quando Deus fala, é o Verbo que se manifesta. Então, ao dizer façamos, é a voz do Filho, o Verbo, declarando aquilo que será realizado. O Pai como a fonte. O Pai é a fonte de toda vontade. É Ele quem planeja e determina. O Filho executa sua vontade por meio da palavra, e o Espírito manifesta essa vontade no mundo material. O Espírito Santo como formador. Em Gênesis 1, verso 2, vemos que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo está sempre presente para trazer à forma e à realidade aquilo que é criado na palavra. 2. O homem criado no Espírito. Gênesis 1, verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui, vemos que Deus criou o homem macho e fêmea. No entanto, isso ainda não era uma criação física, pois o corpo do homem só aparece em Gênesis 2. Essa criação se deu no plano espiritual. Deus criou o homem em espírito, a sua imagem, isto é, com natureza espiritual, moral e racional. O homem e a mulher foram criados juntos no plano espiritual, mas não formados fisicamente ainda. O termo criou aqui vem do hebraico bara, que significa a criação do nada é uma ação divina e exclusiva de Deus. 3. A formação do homem no mundo físico. Gênesis 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora, entra em cena o Espírito Santo como formador. O termo usado aqui, formou, vem do hebraico yatsar, que significa moldar, dar forma com as mãos, como um oleiro trabalha com o barro. O Espírito Santo deu forma ao corpo físico de Adão a partir do pó da terra. O sopro de vida foi o espírito do homem, criado anteriormente, agora entrando no corpo físico. É nesse momento que o homem se torna uma alma vivente, uma unidade composta de corpo, alma e espírito. 4. A formação da mulher. Uma obra exclusiva do Espírito. Gênesis 2, verso 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e tomou uma das suas costelas, e da costela formou uma mulher. Eva não foi criada diretamente do pó, mas formada a partir de uma parte do homem, o que revela que a mulher estava espiritualmente presente desde o início. Gênesis 1, verso 27,
mas foi formada em tempo oportuno. O Espírito Santo também aqui está em atuação como formador. Ele toma aquilo que foi gerado no Espírito pela palavra e o materializa conforme a vontade do Pai. Esta sequência revela um princípio espiritual poderoso. O que é gerado no Espírito pela palavra ou verbo, o Espírito dá forma e manifesta no tempo de Deus. 5. Aplicação profunda. A Trindade na vida do crente. João 1, verso 12. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Agora que estamos em Cristo, o modelo de atuação da Trindade também se aplica a nós. A. Imaginamos e declaramos com o Verbo. Em comunhão com o Pai e através do Filho, recebemos visões espirituais, sonhos, palavras proféticas e inspirações. Quando falamos em fé, não falamos meras palavras humanas, mas declarações geradas pela palavra de Deus em nosso espírito. B. O Pai autoriza e cria a realidade espiritual. Quando nossa palavra está alinhada com a palavra de Deus, o Pai dá permissão e cria essa realidade no reino espiritual. Assim como Ele criou o homem em espírito antes de formá-lo, Ele cria nossas promessas no invisível antes de manifestá-las. C. O Espírito Santo forma e manifesta. O Espírito Santo então forma e traz à existência física o que foi gerado pelo Pai através da palavra. Ele age como fez com Eva, dá forma àquilo que já foi falado, aprovado e criado espiritualmente. Isso nos ensina paciência e fé. Mesmo que ainda não vejamos, se a visão foi dada por Deus e declarada em fé, o Espírito Santo a manifestará no tempo certo. 6. Exemplo prático. A visão se torna realidade. Imagine um filho de Deus que recebe uma visão de abrir um ministério. Ele ora, crê e declara essa visão. Isso é o verbo em ação. O Pai vê que essa visão está alinhada com seu plano e cria a realidade espiritual desse ministério. Com o passar do tempo, o Espírito Santo começa a formar essa visão. Liga pessoas ao projeto. Abre portas. Dá recursos. E finalmente o ministério se materializa. Assim como Eva foi formada em um tempo específico, a visão também será formada pelo Espírito no tempo certo. 7. O poder do Filho de Deus em nós. Romanos 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Receber a Jesus nos dá direito e autoridade como filhos de Deus. Isso nos permite participar da mesma dinâmica espiritual. Falar como o Verbo, gerar visões como o Pai e esperar que o Espírito forme essas visões. Essa é a operação da fé que age por amor, em cooperação com a Trindade. 8. Conclusão. Da criação à manifestação. A criação do homem nos mostra um padrão divino. 1. O Filho, o Verbo, declara a vontade do Pai. 2. O Pai cria a realidade espiritual. 3. O Espírito Santo forma no mundo físico. Esse padrão continua válido em nossa vida como filhos de Deus. Quando falamos em fé, conforme a palavra, estamos nos alinhando com o Filho. Quando imaginamos com pureza, de acordo com o coração de Deus, o Pai cria a realidade invisível. Quando esperamos com fé e obediência, o Espírito Santo forma a promessa. Assim, como foi com Adão e Eva, será conosco. O que for nascido do Espírito, Ele mesmo manifestará. Basta crermos, falarmos com fé e permanecermos firmes. Versículo-chave para meditação e estudo complementar. João 1, 1 ao 14. O Verbo se fez carne. Hebreus 11, verso 3. O mundo foi formado pela palavra de Deus. Provérbios 18, verso 21.
A vida e a morte estão no poder da língua. Gálatas 4, verso 6. O Espírito clama: Abba, Pai. Efésios 3, 20. Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O relato da criação do homem, conforme descrito em Gênesis 1, verso 26 e 27 e Gênesis 2, verso 7, 21 a 22, é um dos momentos mais significativos das Escrituras, pois revela a intenção divina de criar seres à imagem e semelhança de Deus. A interpretação apresentada sugere que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, atua de maneira distinta, mas complementar, na criação do homem. Segundo essa perspectiva, o Filho, o Verbo, propõe a criação. O Pai a realiza no mundo espiritual e o Espírito Santo dá forma no mundo físico. Além disso, a interpretação conecta esse processo à vida dos cristãos hoje, sugerindo que, como filhos de Deus, temos o poder de criar por meio da fé e da ação do Espírito Santo. Vamos explorar isso passo a passo. 1. O contexto de Gênesis 1, verso 26 e 27. Então, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Passo 1. A voz do Filho. Façamos. A expressão façamos no versículo 26 sugere uma deliberação divina, indicando a pluralidade na unidade de Deus. Teologicamente, muitos estudiosos cristãos interpretam isso como uma referência à Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. A ideia apresentada é que o façamos é a voz do Filho, o verbo logos descrito em João 1, verso 1 ao 3, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Filho, como o verbo, é a expressão criativa de Deus. Ele é quem propõe a criação do homem, sugerindo a intenção divina de formar um ser que reflita a imagem e semelhança de Deus. A imagem refere-se a atributos espirituais, como a capacidade de raciocínio, criatividade, moralidade e relacionamento com Deus, enquanto a semelhança implica uma conformidade com a natureza divina, embora limitada pela condição de criatura. Ensinamento. O uso do plural façamos mostra que a criação do homem não foi um ato isolado de uma pessoa da Trindade, mas um projeto conjunto. O Filho, como a palavra criadora, inicia o processo ao propor a criação, refletindo a harmonia e unidade da Trindade. 2. A ação do Pai. Criou Deus. O versículo 27 afirma: criou Deus o homem à sua imagem. Aqui, a interpretação sugere que o Pai é quem realiza a criação no mundo espiritual. Isso significa que o homem foi inicialmente concebido como uma ideia ou realidade espiritual antes de receber um corpo físico. Explicação. No contexto de Gênesis, a criação do homem macho e fêmea em Gênesis 1, verso 27, parece ser um relato geral, enquanto Gênesis 2 oferece detalhes específicos sobre como essa criação se concretizou no mundo físico. A criação pelo Pai no mundo espiritual pode ser entendida como a formação da essência do homem, sua alma, espírito e identidade à imagem de Deus, antes de sua manifestação física. Ensinamento? O Pai como a fonte de toda a criação, 1 Coríntios 8, verso 6. Estabelece a existência do homem no plano espiritual. Isso destaca a soberania de Deus Pai, que decreta a existência de todas as coisas antes que elas sejam formadas no mundo físico. 3. A ação do Espírito Santo. Formou o homem. Gênesis 2, verso 7 diz:
Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Mais tarde, em Gênesis 2, verso 21 e 22, lemos que Deus formou a mulher a partir da costela de Adão. Explicação. A interpretação sugere que o Espírito Santo é quem dá forma física ao que foi concebido pelo Filho e criado pelo Pai. O ato de formar o homem do pó da terra e soprar o fôlego de vida é atribuído ao Espírito Santo, que é frequentemente associado ao sopro ou vento de Deus. Em hebraico, ruach significa tanto espírito quanto sopro. O Espírito dá vida e materializa a criação, trazendo-a ao mundo físico. Da mesma forma, a formação de Eva, a partir da costela de Adão, reflete a ação do Espírito em dar corpo à visão divina. Ensinamento: o Espírito Santo é o agente que concretiza a vontade de Deus no mundo físico. Ele não apenas dá forma ao corpo humano, mas também infunde vida, conectando o físico ao espiritual. Isso mostra a interação dinâmica da Trindade, onde cada pessoa desempenha um papel específico, mas todos trabalham em perfeita unidade. 4. A aplicação para os dias atuais. A interpretação apresentada conecta a criação do homem à vida dos cristãos hoje, sugerindo que, como filhos de Deus, temos o poder de criar por meio da fé, inspirados pelo Pai e concretizados pelo Espírito Santo. Essa ideia está baseada em João 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. 4,1. A visão inspirada pelo Pai. Explicação. Assim como o Filho propôs a criação do homem e o Pai a realizou no mundo espiritual, hoje os cristãos recebem visões ou propósitos de Deus Pai. Essas visões podem ser sonhos, projetos ou chamados que Deus coloca em nossos corações. Quando falamos ou declaramos essas visões com fé, estamos exercendo a autoridade dada aos filhos de Deus. Ensinamento. A fé é essencial para que a visão divina se concretize. Hebreus 11, verso 1, define a fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Quando alinhamos nossas palavras e ações com a vontade de Deus, estamos participando do processo criativo divino. 4,2. A formação pelo Espírito Santo. Explicação. Assim como o Espírito Santo formou Adão e Eva no mundo físico, ele também dá forma às visões que Deus coloca em nós. Isso pode incluir a provisão de recursos, a abertura de portas ou a capacitação para realizar o que foi planejado. O Espírito Santo é quem transforma ideias espirituais em realidades tangíveis. Ensinamento. A dependência do Espírito Santo é crucial. Os cristãos são chamados a orar, buscar direção e confiar que o Espírito dará vida às promessas de Deus. Isso pode envolver paciência, pois, como na criação, há um tempo para a formação. Eclesiastes 3, verso 1. 5. Síntese teológica. A criação do homem em Gênesis revela a Trindade em ação. O Filho propõe a criação, expressando a vontade divina. Façamos. O Pai cria no mundo espiritual, depois que ele aprova aquilo que o Filho propõe à criação, como está escrito, Provérbios 16, verso 1 ao 3. Ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Entrega ao Senhor as tuas obras, e teus desígnios serão estabelecidos. O Espírito Santo forma no mundo físico, dando vida e concretizando a criação. Essa dinâmica reflete a unidade e a diversidade da Trindade, onde cada pessoa tem um papel único, mas todos trabalham em harmonia. Para os cristãos hoje, essa verdade nos encoraja a viver como filhos de Deus.
exercendo fé para declarar visões e confiar no Espírito Santo para torná-las realidade, para que se cumpra o que está escrito em Efésios 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Deus falou haja. O filho amado deve dizer haja, imitando seu pai. 6. Aplicação prática. Como podemos viver essa verdade hoje? 1. Busque a vontade de Deus. Ore para que o Pai revele suas visões para a sua vida. 2. Declare com fé. Assim como o filho disse, façamos, fale palavras de fé alinhadas com a vontade de Deus. 3. Confie no Espírito Santo. Espere que o Espírito dê forma às suas visões, fornecendo os recursos e a direção necessários. 4. Persevere. A criação envolve tempo e processo, como visto na formação de Adão e Eva. Resumo. O relato da criação do homem em Gênesis 1, 26 a 27 e Gênesis 2, versos 7, 21 e 22 destaca a atuação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, na formação do ser humano. Este estudo explorou como o Filho propõe a criação, o Pai a realiza no mundo espiritual e o Espírito Santo a concretiza no mundo físico, além de aplicar essa verdade aos cristãos hoje. 1. A voz do Filho. Façamos. Texto. Gênesis 1, verso 26. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Interpretação. O façamos é a voz do Filho. O verbo, João 1, verso 1 ao 3, que propõe a criação do homem, refletindo a imagem e semelhança de Deus. Aplicação. A unidade da Trindade é revelada na deliberação conjunta. 2. A ação do Pai. Criou Deus. Texto. Gênesis 1, verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem. Interpretação. O Pai cria o homem no mundo espiritual, estabelecendo sua essência antes da formação física. Aplicação. A soberania do Pai é a fonte da existência humana. 3. A ação do Espírito Santo. Formou o homem. Texto. Gênesis 2, versos 7, 21 e 22. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e da costela formou a mulher. Interpretação. O Espírito Santo dá forma física ao homem e à mulher, trazendo a criação ao mundo físico. Aplicação. O Espírito é quem concretiza a vontade divina. 4. Aplicação para hoje. Visão do Pai. Deus coloca visões em nossos corações, que declaramos com fé. João 1, verso 12. Formação pelo Espírito. O Espírito Santo dá forma às visões, transformando-as em realidade. Prática. Busque a Deus, declare com fé e confie no Espírito para concretizar. Conclusão final. A criação do homem reflete a harmonia da Trindade. Como filhos de Deus, somos chamados a viver essa dinâmica, recebendo visões do Pai, declarando-as com fé e confiando no Espírito para torná-las realidade. Se você gostou, dê um like e se inscreva.